Já pensou como seria interessante você viver uma vida hoje sem ter sequelas do passado, lembranças ruins que te fazem mal? Você passou por uma situação assim, de estar trabalhando num dia normal ou em casa num dia normal e lembrar de uma situação e você sentir mal por aquilo e você ter o dia estragado por uma lembrança? É possível mudar essa lembrança a ponto de que ela não interfira mais no meu dia? É perfeitamente possível. A psicanálise e a hipnose usam elementos de PNL que fazem com que você reprograme essas memórias. O que é PNL? PNL é a programação neurolinguística. Um dos recursos da PNL, que é o reframe, que é o refazer, o rever, né? Vamos por reprogramar para ficar de fácil compreensão, ele faz com que você retorne àquele momento que você guardou uma lembrança ruim e refaça aquelas lembranças. Entenda, as lembranças passadas não vão sumir, elas fazem parte de você, faz parte da tua vida. Você é muitas das suas lembranças, isso é fato. Mas você vai entender que as lembranças não podem interferir na sua vida atual. O reframe, ele vai até o momento, ele faz com que você materialize a situação. Vamos dar um exemplo lá. Você está bem e lembra de alguém que te deixa mal. Eu volto lá, pela PNL, eu faço com que aquela pessoa se torne um objeto. A pessoa que me faz mal, nesse momento, passa a ser um vaso de vidro. Beleza, eu pego esse vaso de vidro e arremesso contra a parede. Quanto mais mal aquela pessoa ou a situação me fez, mais forte eu arremesso esse vaso contra a parede. A minha mente vai reprogramar situação, perdão, de maneira que a pessoa passe a ser cacos quebrados. Quanto mais mal eu fiz, mais cacos terão no chão depois de eu arremessar com mais força. Simples assim. Você vai fazer isso algumas vezes, com o tempo, a sua mente vai entender que a pessoa que te fez mal ou a situação que te fez mal não passam de cacos no chão. Eu fazia essa técnica de reframe na minha cabeça há muito tempo atrás, mesmo antes de estudar, de sequer conhecer a psicanálise ou a hipnose, e depois eu passei a estudar as duas, fazia isso. Tinha uma pessoa, uma especial, de muito tempo, até 2014 mais ou menos, e quando vinha na minha mente ela sempre vinha me falando coisas que eu não queria ouvir. E eu, com o tempo, passei a ver aquela pessoa vindo como se fosse um quadro de vidro. E eu pegava então um martelo, quebrava aquele quadro, ele caía no chão, somente os cacos. A voz cessava, a imagem sumia. Eu fiz isso algumas vezes. Hoje, quando me lembro dessa pessoa, quando me fala o nome dessas pessoas, são várias pessoas, me falam o nome delas, eu já lembro de cacos. Não das memórias que eu tinha da pessoa. Eu apaguei as memórias da pessoa, né? Deve estar em algum lugar lá, mas eu substituí as memórias que tinha dela, até mesmo as boas e as ruins, por cacos de vidro, caído ao chão. E entenda que mesmo lembranças boas de pessoas que se foram, não é bom guardá-las, porque se eu guardo lembranças boas de pessoas que se foram, eu sinto saudade. A saudade me traz melancolia. Melancolia não é legal. Eu fico ansioso, eu fico depressivo. Então, o que eu fiz? Eu apaguei lembranças boas e lembranças ruins daquela pessoa do passado, de maneira que as duas lembranças me remetem a cacos quebrados. Eu lembrava de coisas boas, sentia saudade, eu quebrava com o martelo, caía no chão, virou caco. Então, assim, todas as lembranças da pessoa virou caco. Somente assim conseguimos seguir a nossa vida. Imagina você viver com saudade de alguém. Imagina você viver sentindo falta de alguém ou sentindo raiva de alguém o tempo todo. Você não vive, você está apenas em stand-by. Você está seguindo automaticamente, mas vivendo o sentimento do passado que não vai retornar, que você não quer que retorne, porque te fez mal. Mesmo momentos de lembranças boas não substituem as lembranças ruins que você tem com aquela pessoa. Então, a melhor coisa é fazer o quê? Esquecer, apagar. Então, tem pessoas que, quando citam o nome, até mesmo em algum lugar ou outro, citam o nome da pessoa, eu lembro de cacos quebrados. E isso me faz rir, né? Eu estou rindo nesse momento. Porque, assim, é interessante quando você consegue esse nível de reprogramação mental, você consegue, então, desprender da pessoa. Por que que nós sofremos por coisas tão poucas? Por que que eu sofri, perdi noites de sono por coisas tão pequenas? Então, a nossa mente, ela é capaz de nos fazer bem e nos fazer mal, desde que possamos aprender a comandar nossa mente. A psicanálise e a hipnose te oferecem momentos como esse. Mas para que serve a psicanálise? Para que serve a hipnose? Elementos como ansiedade, depressão, toque, compulsividade, né, que é quase a mesma coisa, né? A pessoa come demais,
falta de atenção, disciplina, falta de foco, são elementos que nós conseguimos trabalhar pela psicanálise e pela hipnose. Os dois têm a sua eficácia para poder te livrar de situações como essa. Olha, eu não consigo focar, eu leio uma linha agora, daqui a pouco eu esqueci. É possível arrumar isso pela hipnose? Obviamente, é muito possível. Como isso? Olha, tem lembranças ruins, é possível eu conseguir mudar essas lembranças ruins e colocar lembranças boas no lugar pela psicanálise? É possível. PNL, reframe. É possível você ter uma vida boa sem precisar de medicamentos. Em alguns casos, há sim medicamento, mas é possível você ter uma vida melhor com o quê? Exercícios mentais, quebrando o quadro de pessoas ruins, voltando lá, quebrando o jarro de vidro de pessoas que te fazem mal. É possível sim. A nossa mente, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. Quando você passa uma situação de extremo estresse, um choque, você desliga por alguns segundos e você volta. A sua mente tem esse escape. Quando você dorme, você está meio que em transe. Quando você está hiperfocado em alguma coisa, existe um nível lá de transe. Eu estou hiperfocado. Falam comigo, eu não consigo nem ouvir que falaram porque eu estou focado. É um transe. A nossa mente tem diversos elementos de saídas, de recursos para poder dar a nós uma condição boa de vida. E a psicanálise e a hipnose, repetindo, ela usa elementos que a sua mente se autocure, né? Assim como também a sua mente, ela consegue se autossabotar. Então vamos tentar fazer o quê? Uma terapia com psicanálise para quê? Para que eu consiga ter autoconfiança, ok, vamos trabalhar com isso. Uma terapia, talvez com hipnose, para que eu consiga ter mais foco, para que eu consiga terminar aquilo que eu começo. Vamos trabalhar com isso. Você consegue fazer. A cura está em você. Basta saber usá-la. Ah, mas eu tentei tudo que eu conhecia. Então vamos tentar o que eu não conheço. Vamos tentar a hipnose, porque você não conhece ainda. Vamos tentar a psicanálise, porque você não conhece ainda. Vamos tentar então a PNL, porque você não conhece ainda. Existem diversos recursos, cada um para uma área específica, que um deles vai dar certo em você.